Vamos continuar. Então, nós vemos que o orgulho produz essa lixa de pecados, né? Como nós falamos no áudio passado. E o pecado e o orgulho em si nos distancia da verdade e da vida, que é Jesus, né? E do reino dos céus e da salvação. Esse é o propósito de Leviatã. Fazer-nos viver um orgulho em cegueira espiritual que produz a escuridão e o sofrimento. Porque o fruto do pecado é a morte. No fim, até a morte física. Mas até a morte física tem muitas mortes espirituais que produzem o que? Sofrimento, escuridão. Tu tornas-te uma pessoa infeliz. Tu não sabes o que é infeliz. Tu às vezes olhas para a tua vida, tu tens tudo. Tu tens dinheiro, tu tens uma boa família, tu tens bons amigos, tu até tens boas pessoas na tua vida, tu tens um bom trabalho, ou estudaste, ou sei lá, tens um bom negócio, mas és uma pessoa triste. Por quê? Porque aquela tristeza tem algo em ti que produz aquela tristeza. E a tristeza é a escuridão. E a escuridão só vem com luz. E a luz só vem com Jesus Cristo. Há vazios que só Jesus pode preencher, mas ninguém. Não há nada na face da terra que possa preencher esse vazio. Tu podes ter tudo na vida, mas se não tens Jesus, há um vazio muito grande em ti que tu nem consegues explicar. Por que eu sou tão infeliz assim? Por quê? Porque o viver em orgulho, em cegueira espiritual que produz escuridão e sofrimento, né? E em Jó 4, 4 a 10 diz que o acontecer da escuridão quando deixamos de ver a luz, Deus, para estarmos na escuridão, potestades, mentiras e engano. Se nós lemos Jó de 4 a 10 diz: converta-se aquele dia em trevas. E Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Né? Estava a falar de Jó, quando Jó estava a viver aquela tribulação toda. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens negros vapores do dia e o espantem. A escuridão tome aquela noite e não se goze entre os dias do ano e não entre o número dos meses. Há que solitária seja aquela noite e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Amém? Então, aqui no Jó, porque o Jó é um livro que fala muito do Leviatã, e aqui o Jó, né, fala da escuridão, das trevas, que toda a cegueira, quem está debaixo de um jugo muito forte de cegueira espiritual, vive nas trevas, vive numa escuridão muito grande, um abismo muito grande, tudo é muito confuso, nada faz sentido, a pessoa se autossabota, ainda que coisas boas aconteçam na vida daquela pessoa. A pessoa tem um poder muito grande de se autossabotar de uma maneira ou de outra. Então, lembramos que só em Jesus a libertação. Só Ele tem o poder de retirar as escamas dos nossos olhos, trazer luz, uma vida nova em Cristo Jesus, certo? Em João 8,12 diz: falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Eu acho que é muito importante quando se fala de uma palavra ou dá-se uma palavra, termos exemplos bíblicos, certo? E na Bíblia temos um exemplo específico do apóstolo Paulo, que estava possuído pelo Leviatã. Saulo, antes de ser Paulo, vivia numa cegueira espiritual, cheio de orgulho, não conhecia a verdade e a vida. Usado por esse demônio, matava e perseguia cristãos. Lembram-se quando eu disse no áudio passado que a cegueira faz-te perseguir o inocente, faz-te matar o inocente, né? Faz-te culpar o inocente.
Tem uma pessoa que está a manipular, mas tu vais apontar o dedo na outra que está a ajudar. Nós erramos muito com as pessoas quando estamos debaixo do jugo de cegueira espiritual. O Saulo, né, não conhecia a verdade da vida. Usado por esse demônio, matava e perseguia cristãos. No entanto, Jesus quis o livrar e resgatar dessa escuridão que ele vivia. E nós lemos em Atos, vocês podem ler o Atos completos, mas em Atos 9, a caminho de Damasco, Jesus encontra Saulo, que estava a ir matar Ananias, que mais tarde até é o mesmo profeta que Deus usa para o curar, né? Porque Deus nos usa para curar, para ajudar pessoas que nos magoam. Isso é muito recorrente. Aquela pessoa que te magoou mesmo é a pessoa que Deus vai usar Deus vai te usar para ajudar, né? Por isso é que é muito importante o perdão, porque quando a gente não perdoa, não tem como Deus nos usar na vida de alguém. Atos 9, 3-6 diz o seguinte: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Olha só, né? A luz é Jesus. Jesus é a luz da nossa vida. 4. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? 5. E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Vamos voltar aqui onde diz, no 5, ele diz: E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: Senhor, quem? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Isso aqui é muito interessante, porque quando nós passamos por batalhas espirituais, nós temos que entender que quando o diabo te tenta, tudo isso, ele está a tentar a ti. Tu não tens nada para o diabo. Ele está a tentar aquele que está em ti. Porque Jesus nessa época já estava morto fisicamente, porque depois ele ressuscitou, né? Mas a morte dele já havia acontecido. Isso foi depois da morte e da ressurreição de Jesus. Então, ele não estava a perseguir Jesus, o homem que andou aqui na terra conosco. Ele estava a perseguir aqueles que seguiam a Jesus e pregavam a sua palavra. Então, o demônio não está a tu atrás. Tu não tens nada. Ele está atrás daquilo que Deus pôs em ti. Ele não quer humilhar a ti. Ele quer humilhar aquele que está em ti. Porque, na verdade, o que o diabo quer é humilhar a Deus. É o que ele sempre quis, mesmo desde a queda. Quando nós pecamos, nós humilhamos a Deus. As pessoas dizem: não tem como Deus ser humilhado. Eu não acredito nisso, porque quando tu, como filho, escolhes adorar outros deuses, outros espíritos malignos em pecado, tu estás a humilhar o teu pai. Porque no livro de Jó, nós vemos que quando o diabo foi ter conosco, o que Deus disse? Por onde andavas tu? E o diabo disse: eu andava por aí. E ele disse: viste tu, meu filho Jó, que tanto me dá alegria. O Senhor tem orgulho de nós. Não é orgulho, esse orgulho maligno, mas ele tem alegria em nós. E o Senhor se alegra todas as vezes quando nós escolhemos a Ele, quando nós escolhemos obedecer. E Ele se entristece todas as vezes que nós cometemos um pecado. E o diabo disse a Deus, vocês lembram-se bem, ele disse: esse filho teu, ele só te ama, só te adora, porque ele tem tudo. Deixa-me lhe tirar tudo e ver. E esse é o nosso acusador. Então, quando o acusador diz: ele só faz isso porque tem isso. Então, depois tu provas que, não, eu amo o Senhor por amar ao Senhor, não é porque eu tenho o que eu tenho. Aí o Senhor se alegra, porque não foi humilhado perante o diabo. Mas quando o diabo põe aquela causa ali e diz: eu vou lhe tirar o trabalho, e ela vai parar de te adorar. E realmente isso acontece. Tu perdes o trabalho e paras de adorar o Senhor.
o diabo volta à presença do Senhor e diz: olha, não te disse. O que acontece naquele momento? Não é humilhação ao nosso Pai? Vamos continuar. Cercou-lhe a luz do céu. Então, nesse momento, a luz do céu foi cercada. Não, melhor, vamos continuar num outro áudio.